Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, bota um sorriso na cara aí, vamos nos alegrar, ok? Olha que dia lindo, maravilhoso! E vamos aprender um pouquinho mais de matemática, ok? Função quadrática, ponto de máximo, ponto de mínimo, que é um extremo bem importante com um monte de aplicação. Bora lá? Bora? Objetivos da aula: utilizar a função quadrática para modelar essas situações, nós já vimos, né? Construir gráficos de funções quadráticas. Identificar e calcular as coordenadas do vértice. Tem várias formas, já chego lá. Vamos pensar um pouco. Você sabe identificar o valor máximo ou mínimo de uma função quadrática a partir de sua representação gráfica e algébrica? Fiz uma pergunta com um monte de palavras difíceis aí, né? Sabe identificar? Olhando o gráfico? Ou olhando só a parte algébrica? Sabe ou não sabe? Então, olha lá. A representação gráfica de uma função quadrática desse tipo ali, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, é uma curva. E essa curva é a nossa linda, tcharam, parábola, ok? Então, quando a é menor que zero, que é o coeficiente que acompanha a letra ao quadrado, a concavidade é voltada para baixo, ok? Quando A é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Então, bem importante entendermos isso, porque você bate o olho na representação algébrica, já transporta para a informação gráfica, só olhando um sinalzinho, gente. Negativo, voltada para baixo. Positivo, voltado para cima. E acabou. Bem rápido assim, certo? Então, o vértice da parábola, imagem, valor máximo ou mínimo da função quadrática. Muita coisa, né? Respira aí. A determinação do vértice da parábola, além de ajudar na elaboração do gráfico, auxilia a determinar a imagem da função, bem como o valor de máximo ou de mínimo, ok? Então, se eu tiver o vértice da parábola, eu consigo determinar máximo ou mínimo e determinar a imagem da função. Imagem é o resultado da continha, lembra? O domínio é a variável livre, os valores que você pode atribuir numa função, e a imagem são os resultados da conta, que é o y, tá bom? A variável dependente. Então tá aqui, ó, eu tenho uma parábola voltada para cima, ok? Logo eu tenho um ponto de mínimo. E esse vértice, eu tenho o x do vértice aqui e o y do vértice aqui. Como que eu determino essas coordenadas? Tenho a formulinha, menos b sobre 2a, e o y do vértice menos delta sobre 4a, ok? Então, para obter o vértice, tem dois jeitos, duas formas, duas maneiras. Primeiro, lembrar que a parábola, que representa uma função quadrática, é simétrica em relação ao eixo x vertical, utilizando as coordenadas do vértice. Então, se eu lembro que ela é simétrica, se ela é simétrica, então significa que eu tenho um eixo que divide ela exatamente no meio, que tudo que acontece de um lado reflete do outro, ok? Baseado nisso, se o eixo de simetria está aqui no meio, eu tenho uma raiz, um zero de um lado e um zero do outro. Então significa que o x do vértice, a coordenada x, está no meio das duas raízes, tudo por ela ser simétrica. Então a segunda forma é usar a fórmula, tá bom? X do vértice e y do vértice. A primeira é você determinar a metade, o ponto médio das raízes. Isso vai me dar o x do vértice. Para ter o y do vértice, basta aplicar o x do vértice na função. Ela vai me dar a imagem. A imagem do x do vértice é o y do vértice, o valor de máximo ou mínimo, ok? Então vamos lá. Praticando o primeiro exercício. Então, eu tenho uma parábola bem linda aqui desenhada, com todos os pontinhos ali marcadinhos. O que eu quero? Determine o vértice dessa função quadrática. Então, ele deu aqui a função, cujo gráfico está esboçado. E ele quer que você diga se essa função possui valor de máximo ou mínimo. Gente, valor de máximo ou mínimo, molezinha, né? Como que você faz para descobrir ali? Você tem a fórmula e tem o meio das raízes, né? Sim. Então, eu vou dar um tempo para você pensar e já volto.
E daí, conseguiu? Essa tá fácil? Tá difícil? Aí a professora só olhar o gráfico. Mas faltam uns pontinhos ali, não falta? Então vamos olhar o gráfico. Ó, ele quer o vértice. Nós já sabemos que o vértice é um ponto extremo. Nesse caso, a concavidade está voltada para cima, eu tenho um ponto de mínimo. Exatamente aqui, ó. Aqui, ó. Mas qual é esse ponto? Eu não tenho a marcação nem para y, nem para x. E agora, como que eu determino? Então, gente, eu vou usar essa ideia de que a parábola é simétrica, porque é uma ideia que me ajuda muito caso eu não lembre das benditas das fórmulas. Que é uma coisa que acontece, não acontece? Dá um branco assim? Ah, eu não me lembro como é que é. Então tem essa fuga aqui. Lembrar que ela é simétrica? Então o x do vértice é o ponto médio entre as duas raízes. Então olha lá, eu tenho as duas raízes, eu tenho, tá ali, ó, esse eu consigo ver, ó. É menos 2 e é 1. Essas são as duas raízes, beleza. Então, para eu determinar o x do vértice, é só fazer a média aritmética, gente, que é o ponto médio, ok? Como que você calcula o ponto médio entre dois pontos? Somos 2 e divide por 2. Só cuidado que aqui eu estou trabalhando com positivo e negativo. Então, cuidado só para não confundir, tá? Então, vai o sinal junto, porque não é o número 2, é o número menos 2 que é a raiz, tá bom? Então, menos 2 com mais 1, dá menos 1. Menos 1 dividido por 2, para eu saber onde está esse número, menos meio. Então, tá aqui, ó, exatamente no meio entre o menos 1 e o 0. Aqui está o x do vértice, menos 0,5. Pronto, gente. Para determinar o y do vértice, que é esse carinha aqui, ó, basta eu aplicar o x do vértice na função. Ele me deu a função, ok? Então, a função é essa, ó. Ele me deu, assim, de presente. Então, o que eu faço? No lugar do x, coloco menos 0,5. Então, cuidado, porque é um número negativo e decimal. Quiser usar a forma fracionária, fique à vontade também, tá bom? Então, vai ficar 2 vezes menos meio ao quadrado, mais 2 vezes o menos meio, menos 4. Então, lembrando que eu tenho uma ordem para resolver essas contas aqui, né, gente? Vamos lembrar? Potências e raízes em primeiro lugar, multiplicação e divisão em segundo lugar, soma e subtração por último, ok? Então, primeira coisa, potência, 0,25. Já resolvi a potência, já posso fazer essa multiplicação aqui, ó, porque eu já resolvi a potência. Mais vezes menos, menos 2 vezes meio dá 1. Copio menos 4. Então, 2 vezes 0,25 dá 0,5. Menos 1, menos 4, eu tenho menos 4,5, negativo. Então, esse é o y do vértice. Portanto, eu já tenho as coordenadas do vértice, certo? O ponto médio entre as raízes, que eu só olhei no gráfico, que é menos meio, e o y do vértice, menos 4,5, ok? E olhando o vértice, né, gente, olhando a parábola ali, eu já sei que é um ponto de mínimo. Se ela tivesse voltada para baixo, seria lá em cima um ponto de máximo. Não é o caso, né? A gente olha o desenho, é muito fácil. Ponto de mínimo. Você conseguiu fazer? Conseguiu acertar? Conseguiu entender? Beleza, então fechou. Vamos prosseguir? As coordenadas do vértice, então, ó. O vértice da parábola, imagem e valor de máximo ou mínimo, a gente pode determinar então, de várias formas. Então, tá aqui o desenho para inculcar na nossa cabeça, tá bom? Vamos inculcar esse negócio. Então, eu tenho parábola voltada para cima, o A positivo, voltada para baixo, o A negativo. Aqui eu tenho o x do vértice, que é menos B sobre 2A, e o y do vértice, menos delta sobre 4A. Ou eu tenho exatamente o ponto médio entre as duas raízes. Se eu aplico o ponto médio na função, eu tenho como imagem o y do vértice. Então, eu tenho várias formas de trabalhar aqui, viu? Não é apenas um jeito, tá bom? 2, vamos lá. A trajetória da bola em um chute a gol descreve uma parábola. Vamos entender o desenho aqui, o cara que está aqui chutando a bola, ó, a bola subiu, 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 desceu, 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 e não sei se foi gol, ou se o cara defendeu, mas chegou até uma boa altura aqui. O que eu quero? Ele está dizendo o seguinte, supondo que a altura H em metros e tem em segundo, então ele está relacionando a altura que a bola chega com o tempo que ela demora para chegar lá. Após o chute, seja dado por, então ele deu a função, H igual a menos t ao quadrado mais 6t. Determine o vértice desta parábola, então
respira e determina o vértice da parábola e responde em que instante a bola atingiu a altura máxima, só interpretação, gente, tá? E qual é a altura máxima atingida pela bola, ok? Então você tem que calcular o vértice para depois responder aquelas outras duas perguntinhas, ok? Faz isso? Faz que eu te espero, já volto. Conseguiu fazer a continha? Conseguiu pensar e respirar? Então ele deu a função e pediu o vértice. Parece uma conta bem exata, matemática, né? Aí ele vai para as perguntas A e B, né? Começa a perguntar em que instante que a bola atinge a altura máxima, qual é a altura máxima. Então ali já cai na interpretação. Mas o bom é que ele me deu a função. Então se ele me deu a função, eu consigo determinar o vértice, que é o que ele pede lá dentro do exercício ainda. Aqui, ó, antes das perguntas, ó. Determine o vértice. Então ele já está mostrando um caminho. Determine o vértice.
Faça isso, depois responda as perguntas. Então, nós somos muito obedientes, bora lá resolver e calcular o vértice. Como eu não tenho gráfico, gente, o que eu vou fazer? Vamos entender primeiro a situação aqui, né? Olha lá, ó. O cara chutou do chão, subiu, 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 atingiu uma altura máxima e despencou novamente, ok? Então, aqui é o tempo em segundos e o eixo Y representa a altura em metros, ok? Uma situação totalmente prática que acontece a todo momento dentro de uma partida de futebol, ok? Então, vamos lá. Ele quer o vértice. Então, como eu não tenho gráfico aqui, não compensa eu calcular as raízes para determinar o ponto médio, para daí determinar o Y do vértice. É mais rápido, mais fácil calcular direto o X e o Y do vértice pela fórmula. Gente, a fórmula, ela facilita a nossa vida, tá? Então, assim, se você puder escrever ela e decorar ela, ótimo, porque vai agilizar muitas coisas. Que nem nesse caso aqui, ó, se você não lembrar da fórmula, você tem que ir lá calcular todo o procedimento para calcular as raízes, aí para fazer o ponto médio entre elas, para achar o X do vértice, aplicar na função para determinar o Y do vértice. Ai, cansei. Pois é, e com a fórmula, tipo, super rápido. Então, assim, vale a pena, tá bom? Então, vamos voltar para a fórmula. X do vértice e Y do vértice. Menos B sobre 2A. Aqui o A é menos 1, o B é 6 e o C não tem. C vale 0, ok? Então aqui menos B sobre 2A, o X do vértice vai dar 3. Assim uma continha bem difícil, né? Não. E o Y do vértice? Menos delta sobre 4A. Então o delta calculei ali rapidinho, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O C é 0, então anula tudo, fico só com B ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. Fechou, né? Vai dar 9. Pronto, gente, ó. X do vértice 3, Y do vértice 9, ok? Agora, olha a pergunta que ele fez. Nós já determinamos esse ponto. Matematicamente, é o vértice, ok? Aí ele pergunta o seguinte, em que instante a bola atinge a altura máxima? Gente, olha para o desenho, olha para o vértice que você acabou de calcular. Por isso que é bom pegar o vértice e colocar no desenho. Mostrar graficamente onde é que ele está. Ó, o desenho está mostrado aqui, ó, 3 e 9. Aí ele quer saber a altura que atinge, ao instante em que atinge a altura máxima. Instante aqui, ó. A altura máxima está aqui. Qual é o X desse ponto? 3. Então é só questão de interpretação. A letra A e a letra B já estão calculadas. É só eu entender qual é a resposta, porque eu já fiz a conta. Então o instante é 3 segundos. Que é o X do vértice. Assim, moleza, gente. E a altura máxima? De novo, se você calculou o vértice e colocou no desenho, fica muito fácil de você entender. Se você não colocar o desenho, se você não transpor a informação para o gráfico, fica uma lacuna ali, você fica meio sem entender. Fica um pouco mais difícil? Não é impossível, tá? Mas fica um pouco mais difícil. Agora, fazendo o desenho, moleza. Qual é a altura máxima atingida pela bola? A bola sai daqui, caminha, 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 sobe lá em cima. Qual é a altura que ela atingiu? 9 metros. Então, a altura máxima nada mais é do que o Y do vértice. Acabou. A interpretação está ali, a conta já foi feita. Então, presta atenção numa coisa. Sempre que for falado em ponto máximo, altura máxima, instante que atingiu a altura máxima, a altura mínima, valor mínimo, está falando do ponto extremo. E o ponto extremo nada mais é do que o vértice, ok? Aí você só precisa definir se ele está perguntando o X do vértice, numa pergunta mais específica, ou o Y do vértice, ok? Então, olha aqui, X do vértice é a resposta da letra A, que é 3 segundos, e 9 metros é a resposta da letra B, ok? Tudo certo? Muito bem. O que vimos? Trabalhamos um pouquinho a parábola, ok? Tá aqui um desenho de uma voltada para cima e descobrimos que é o ponto médio entre as duas raízes me fornece o X do vértice. Então, eu posso calcular pela fórmula ou pelo ponto médio. E daí, para calcular o Y do vértice, basta aplicar o X do vértice na função, ok? Calcular a imagem do X do vértice. Pronto, eu tenho o Y do vértice.
E lembrando o valor de delta, e temos também a fórmula, que é uma outra forma de a gente encontrar o x do vértice e o y do vértice. Perfeito, né, gente? Muito interessante. Vale a pena você guardar e decorar a formulinha e a outra forma de resolver, que é o ponto médio, tá bom? Aí você chega no exercício e escolhe o que você quer fazer. Espero que você tenha gostado e entendido e a gente se vê na próxima aula. Até mais!